aqui, né? Só pegar aqui após o culto. Senão nós vamos vender, vamos pagar a caixa de bombom. Amados, que coisa boa, né? E eu queria convidar você então a fazermos a leitura de Isaías capítulo 45, versículo 22. E você que não é meu aluno da escola dominical, anote aí para você ler depois, para o seu enlevo espiritual, cuidar de Deus. Isaías 46, 4, que nós fechamos o nosso estudo hoje, deixando essa palavra para os nossos irmãos. Então, o nosso foco nessa noite está aqui no Isaías 45, versículo 22. Vamos ler juntos? Isaías 45, versículo 22. Vamos lá. Isso, agora sim. Vamos ler juntos? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mais uma vez, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, irmão, olhe para Deus e você será salvo. Deus está nos dizendo aqui nessa noite, amém? Olhai para mim e sereis salvos. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite, em cima desse tema. Olhai para Deus e sereis salvos. Irmãos, eu sei que há um chamamento muito grande para que estejamos olhando para todos os lados. Uma visão difusa. E quando nós assim o fazemos, certamente muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Vocês já perceberam quando você quer uma informação e muitas pessoas simultaneamente elas querem te atender respondendo a sua pergunta? Você fica, Quando nós olhamos, e esse olhar aqui bíblico, né, um olhar figurativo, não é obviamente com o nosso olhar oftalmológico, humano, mas é com o olhar do despertamento do nosso coração produzido pela fé. Amém? Nós olhamos para Deus através da nossa fé. E é muito importante nós observarmos que Deus está dizendo, olhai para mim, sereis salvos. E uma forma mais prática de materializar, de facultar ao homem a oportunidade de vê-lo, João capítulo 1 nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus se torna gente, humano. De tal maneira que nós encontramos que não apenas as pessoas do Velho Testamento foram salvas por olharem para Deus, mas no contexto do Novo Testamento, nós temos um chamado para continuarmos olhando para quem? Olhando para Jesus. Jesus falou assim, que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, vai nos dizer, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, assim como Deus nos chamou para olharmos para Ele, na pessoa de Jesus, o nosso olhar deve permanecer fixo nele. Por isso nós encontramos o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nos trazendo a consciência, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança o quê? A carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando firmemente para Jesus. O que Ele é nosso? Diga bem alto.
autor e consumador da nossa fé. Isso significa, irmãos, que Ele é a fonte primária das nossas vidas. É dele que emana todas as coisas. E quando nós olhamos para Deus, o resultado já é este: olhai para mim, sereis salvos. Em que direção você tem olhado? Para quem você tem olhado? Em quem você tem espelhado a sua vida? A resposta a essas perguntas, elas são relevantes para nós cristãos. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 3, ele vai nos dizer que devemos olhar para cima. Devemos olhar para as coisas que são lá do alto. Precisamos entender que Deus tem esse chamado para nós. Amém? Amém? Em que direção você tem olhado? Pastor, tem olhado na direção política. Você vai ficar doido. Pastor, tem olhado para a direção econômica. Você vai ficar doido. Eu tenho olhado para a direção social, de segurança. Você vai ficar extremamente louco. Mas quando nós olhamos para Deus, nós somos salvos. Porque Ele vai produzir segurança permanente no nosso coração. E de que maneira, pastor, eu olho para Deus? Primeiramente, irmãos, quando enxergamos Deus em todas as obras da sua criação. Diga-me assim, nós olhamos para Deus quando enxergamos todas as obras da sua criação. Porque os céus proclamam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhando para a obra, a criação de Deus, eu estou vendo Deus, eu estou olhando para Deus. E não é só o universo, enquanto céus, terras, as galáxias, não. É quando nós olhamos para a pessoa que está sentada do nosso lado. É quando nós olhamos para essa obra-prima da criação de Deus, chamado homem, no sentido genérico, homem, mulher, criança, em que sabemos que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós olhamos para Deus quando nós enxergamos o nosso próximo. Amém? Você pode dizer isso comigo? Diga assim, nós olhamos para Deus quando nós enxergamos o nosso próximo. Ignorar o próximo é ignorar a Deus. Nós olhamos para Deus, em segundo lugar, quando nós estudamos a sua palavra. Você pode falar comigo? Diga-me assim, nós olhamos para Deus quando nós estudamos a sua palavra. Tudo que nós queremos saber a respeito de Deus está onde? A palavra. Então, quando eu começo a estudar a palavra de Deus, eu vou contemplando as obras das mãos de Deus. Eu vou percebendo que eu sirvo a um Deus que em todo tempo esteve no controle da história. Um Deus que em todo tempo cuidou do seu povo. Um Deus que em todo tempo foi amparo, foi fortaleza para aqueles que verdadeiramente se dispuseram a confiar nele. Amém? Então, eu vejo Deus, eu olho para Deus, quando eu enxergo a natureza, eu olho para Deus quando eu começo a me debruçar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Pastor Apolônio, quando eu fiz a pergunta para ele, de que maneira Deus estava presente na sua vida, com uma resposta bem objetiva, ele disse, Deus está presente na minha vida, porque Ele falou na sua palavra que Ele estaria presente comigo. Olha que coisa maravilhosa. Eu olho para Deus quando eu tenho essa consciência de que se Ele falou que está conosco, está escrito aqui no versículo que nós lemos,
Ó vós, os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Quando nós olhamos para Deus, pelo viés da criação, da natureza, por aquilo que está escrito na palavra, nós vamos entender que verdadeiramente não há outro Deus semelhante ao Deus que nós servimos. Amém? Há outros deuses com D minúsculo, criados por mãos humanas, que têm ouvidos, mas não são capazes de ouvir, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. É um Deus que diz que está conosco, está. É um Deus que diz que nos fortalece, nos fortalece. É um Deus que diz que nos anima e Ele nos anima. É um Deus que diz que nos restaura e Ele nos restaura. É um Deus que diz que nos cura e Ele nos cura. É um Deus que nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e nele nós somos. É um Deus que diz que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas e nós somos novas criaturas. Aleluia. É um Deus que diz que faz coisas novas no meio do seu povo. E Ele faz coisas novas. Amém. Quando é que nós olhamos para Deus? Quando vemos as obras da sua criação, quando nos debruçamos na sua palavra, e quando nós dispomos o nosso coração a obedecê-lo. Diga comigo assim: eu olho para Deus quando eu me disponho a obedecê-lo. Todas as vezes que eu estou obedecendo o que está escrito na palavra, eu estou olhando para Deus. Irmãos, no discipulado, no tripé, ali nós já exaustivamente falamos com os nossos discipulandos. O Hélio Augusto também já ministrou, sabe que nós temos esses 3 pontos, que é ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho não é fácil. É um desafio constante. Estamos sempre diante de uma bifurcação, de uma proposta, de algo indecente, de algo que prova, que testa a nossa fé, a nossa fidelidade, e colocar e fazer a excelente escolha é um desafio do qual nós precisamos nos submeter em todo instante à ação do Espírito capacitador de Deus nas nossas vidas. Porque é Ele quem nos capacita a obedecermos o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, se eu pratico a palavra, se eu faço aquilo que está escrito, se eu verdadeiramente atuo nas minhas ações a corresponder àquilo que Deus determinou na sua palavra, eu estou olhando para Deus. Amém? Amém? Então eu olho para Deus quando as minhas ações se harmonizam com aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. Quando não há nenhuma dicotomia, quando não há passos distintos, quando verdadeiramente eu percebo que o Evangelho, ele é de fato a minha regra de fé e prática. Quando eu pratico o que Jesus nos ensinou, então eu estou olhando para Deus. E o que é que Jesus nos ensinou? Nos ensinou a orarmos, a buscarmos a Deus. O que é que Jesus nos ensinou? Nos ensinou a sermos submissos à ação do Espírito Santo. O que é que Jesus nos ensinou? Nos ensinou a vivermos na expectativa de um amanhã verdadeiramente, permanentemente com Deus na eternidade, quando Ele virá para buscar a sua igreja. O que é que Ele nos ensinou? Nos ensinou que se exigir que você ande 1 milha, ande 2. Se exigir de você uma túnica, dele as 2. Se exigir, se te der um tapa do lado direito, do lado esquerdo, vire o lado direito. O Evangelho
colocar isso em prática não é fácil. O que é que o Jesus nos ensinou através do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2? Tenha em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que sentimento é esse, pastor? Um sentimento perdoador, um sentimento acolhedor, um sentimento, meus amados irmãos, capaz de olhar com o olhar de Deus verdadeiramente e capaz de usar de misericórdia com quem há necessidade de misericórdia. Amém? Quando nós olhamos para Deus, quando contemplamos a natureza, a criação, quando nós obedecemos a palavra e quando nós transformamos em ação harmoniosa com a vontade de Deus. Fazendo isso, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nós vamos entender que o que o profeta Isaías enfrentou e passou, é possível que estará acontecendo também conosco. Porque a Bíblia nos diz que o profeta Isaías, no capítulo 6, vai nos dizer, e no ano em que morreu o rei Uzias, o que ele falou? Eu vi o Senhor aonde? Sentado aonde? No alto e sublime trono. O que estava acontecendo? Enchia o templo. E os serafins faziam o quê? Estavam diante dele, fazendo o quê? Fazendo o quê? Olha que maravilha. Todo coberto. E eles cantavam dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos lá? Santo, santo, santo é o Senhor dos toda a terra. A Igreja Batista Rema está cheia da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque nós olhamos para Ele. Amém? Nós estamos olhando para Ele. Irmãos, quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. E algumas coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Primeiramente, nós contemplamos a santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Segundo, nós somos convencidos, trabalhados pelo próprio Senhor Deus, de que devemos confessar os nossos pecados. Amém? Quando nós olhamos para Ele, nós vamos entender que há a necessidade de não apenas reconhecermos os nossos pecados, mas também de confessarmos os nossos pecados. Sob a perspectiva, quando nós olhamos para Ele, que Ele é um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as vossas iniquidades. 1 João capítulo 1, versículo 9. O que está escrito lá? Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar os pecados, em nos purificar de toda a injustiça. Quando nós olhamos para Ele, diga comigo assim, quando nós olhamos para Deus, Ele remove a nossa culpa, Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, e Ele nos mostra que Ele tem um plano sobremaneira excelente para cada um de nós. Amém? Tudo isso foi possível através da morte, do nascimento, da morte, da ressurreição de Jesus. Que nessa noite nós possamos atender ao chamado de Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Mas salvos de quê, pastor? Amados, isso aqui é uma decisão. Amém? Diga-me que se olhar para Deus é uma escolha. Amém? E quando eu olho para Deus, eu não apenas o vejo através da criação, através da leitura da palavra, através da obediência, da minha ação, mas quando eu olho para Deus, eu sou convencido a cada dia mais de que eu preciso de Deus, de que eu necessito de Deus e de que, portanto, eu não posso andar, em hipótese alguma,
divorciado do meu Deus, separado do meu Deus. Como disse Jesus, para onde iremos nós? Como diz Pedro a Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos falar juntos? Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém? Não tem para onde irmos. Vamos olhar para Ele, irmãos. Amém? E quando nós olhamos para Ele, para concluirmos aqui, significa que nós estamos já definindo qual é o estilo de vida que nós queremos levar. Qual é o estilo de vida que você tem projetado para a sua vida? Olhar apenas para esse nível terreno, humano, ou sobrepor a sua visão da fé espiritual e olhar para aquele que tem poder nos céus e na terra. Quando nós caminhamos olhando para Ele, então nós vamos buscá-lo, porque esta é a orientação da palavra. Buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu vou escolher qual é o estilo de vida que eu quero levar. Grudadinho com Deus, bem pertinho de Deus, olhando para Ele e dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, e no meu estilo de vida eu quero fazer como o salmista, muitas vezes dizia assim, o salmista Davi falava assim: a minha alma está apegada a Ti. E esse termo apegado no hebraico quer dizer grudado, colado, a minha alma está colada em Ti, Deus. É assim que Deus quer que nós estejamos nos relacionando com Ele. Amém? Porque seremos salvos da ignorância, salvos da rebeldia, salvo, meus amados irmãos, do domínio do pecado, salvo da condenação eterna. Nós seremos salvos quando nós olhamos para Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Salvo de quê? Da opressão maligna. Salvo de quê? De todo dardo inflamado maligno, porque Ele nos livra. Nós lemos aqui no início do culto que Ele corta o laço do passarinheiro. E segundo o Salmo 91, Ele nos livra da peste perniciosa, porque nós o elegemos como sendo nosso Senhor. Amém? No meu estilo de vida eu quero estar grudado em Deus. Quem quer estar grudado em Deus? Diga assim: eu quero estar grudado em Deus. Amém? No meu estilo de vida eu quero que Jesus seja o Senhor e mestre da minha vida. No meu estilo de vida eu quero, de fato, entender que o meu destino está assegurado em Cristo Jesus. Não hei de temer o pós-morte, o que sucederá amanhã, porque o meu destino já está sacramentado por aquele que tem poder, por aquele que disse para os seus discípulos, em Lucas capítulo 10, não vos alegreis porque os espíritos vos submetem, mas sim por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Amém? Quem tem o nome no livro da vida, você está olhando para Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe nessa noite, amém? Amém? Diga assim: eu vou continuar olhando para Deus, porque assim eu serei salvo. E não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos agora, cubra a sua cabeça. Talvez você entrou aqui angustiado, triste, que você está olhando para as circunstâncias. Talvez você entrou aqui e está aborrecido, porque você está olhando para a falibilidade humana. Você está olhando para os erros dos homens. Talvez você entrou aqui nessa noite, você se encontra com a sua alma batida, porque você está olhando os problemas. Olhe para Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é o próprio Deus que está dizendo assim: olhai para mim e sereis salvos. Eu queria convidar a irmã Jaqueline para fazer essa oração a Deus, e já agradecendo ao Senhor também pelos elementos da ceia, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sim, ó Pai.
Louvado seja Deus. Sim, Senhor. Ó Deus querido. Aleluia, Senhor. Sim, ó Deus. Ó Deus amado. Glória a Deus. Sim, ó Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sim, ó todas Pai. as dificuldades, tudo aquilo que Toma nas tuas mãos. nos impede de avançar, nos impede, Deus amado, de estarmos no lugar que o Senhor quer. Ó Deus. Pedimos misericórdia, pedimos ao Sim, ó Senhor Pai. perdão, Deus, pela nossa inércia, pelo nosso comodismo, pela nossa preguiça, Ó por aquilo que vai amado, que é mundano em nós, Pai. Nos perdoa, Senhor. O Senhor virá buscar uma igreja santa, Glória a uma Deus. noiva adornada, limpa, Aleluia. sem mancha. E nós pedimos Louvado que seja essa Deus. noite nos purifica no teu sangue. Aleluia. Nos ajude, Deus amado, a levantarmos de manhã, Pai. Sim, Que ó o Pai. nosso maior desejo seja te buscar. Estarmos sempre na sua vontade. Glória a Deus. Queremos ser cristãos, Deus amado, lá fora. Sim, ó Crentes Deus. dentro de igreja é muito fácil. Ó. Queremos ser crentes, cristãos, Sim, ó Pai. refletindo o Senhor é lá fora, Pai. Nos ajude, Deus amado, Em nome a de vencer, Jesus. Pai amado, todas as coisas que o Senhor tem permitido, Pai Aleluia. amado, para que nós sejamos aperfeiçoados. Sim, ó Pai amado. Pai, muito obrigado. Toma no chat Obrigado, de Jesus. Obrigado, Jesus. Queremos orar sempre pela para ti. cruz. O amor nos ensinou. O Senhor Aleluia. nos amou de tal maneira. Pai amado, o Senhor permanece Deus. Senhor amado, Aleluia. sabendo que aquele lugar era meu, sabendo que aquele lugar era nosso. Mas o Senhor se doou, Pai. Doou em amor. E todos os dias. Ele anda lá cheia. Glória a Deus. Aleluia. Todos os dias, Deus eterno. Aleluia. Santo, santo, santo. Bendito seja Deus. Aleluia. O Senhor espera por nós. É verdade. O Rei, o Criador do universo, o Criador da terra, se doou, fez homem, habitou entre nós, Aleluia. viveu as coisas para que nós possamos chegar ao Senhor e falar: Senhor, estou passando por isso. E o Senhor se compadecer, porque o Senhor passou. É verdade. Deus, nós queremos agradecer por Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira e nos ama todos os dias e espera por nós todos os dias. Aleluia. Abre os nossos olhos, Deus, nos atrai com força, com amor, com misericórdia, para buscarmos até, amado, até lugar pé, mas nessas águas do Espírito. Senhor, eu te agradeço pelos elementos, Pai, da ceia que o Senhor instituiu, para que Sim, ó nós Pai. pudéssemos lembrar do Oh, Senhor. Deus. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, venha estar fazendo, Pai, amado, aquilo que o Senhor quer sobre esta igreja. Amém. Sobre nós que somos igreja do Senhor. Em nome de Sobre este Jesus. templo, Pai, sobre as paredes, sobre as Sim, ó pessoas, Pai. Pai. Conclua a obra do Senhor em cada Em vida. nome de Jesus. Pai amado, faça-nos, Pai amado, avançar Sim, ó na Pai. oração, na comunhão, Pai. Amém. Faça-nos, Deus amado, vivendo sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Ser na alegria, Oh, Deus estaremos querido. contigo, Pai. Ser na dor, estaremos contigo, Pai. Aleluia. Ser na abundância, na escassez, estaremos contigo. Aleluia. É um casamento, Pai. E Sim, não há ó Pai. divórcio, Pai. No nosso casamento somos a noiva do Senhor. Sim, ó Deus. Prepara,
pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.